Seja muito bem-vindo a mais esse estudo da série Reforma Íntima. Hoje abordaremos o ódio e a agressividade. E para fazermos essa reflexão, utilizaremos algumas perguntas abordando essas questões. A primeira delas é o que é o ódio? Nós sabemos que o ódio é uma manifestação dos mais primitivos sentimentos do homem animal. Está relacionado aí ao instinto de conservação, à defesa e ao amor próprio. Quais os modos pelos quais o ódio se manifesta em nós? O ódio pode se manifestar em nós da forma mais sutil, por exemplo, disseminando, fazendo hipocrisia social, na forma das antipatias, e pode chegar até os atos de grande violência, crueldade para com as outras pessoas. Terceira pergunta: como o ódio se apresenta dentro de nós? Todos nós já passamos por esses momentos, esse sentimento de ódio. E é sempre uma emoção muito forte, incontida, que muitas vezes nos traz impulsos que acabam nos dominando os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, impedem a nossa lucidez, a tomada de consciência daquilo que está acontecendo. É como se fosse um piloto automático, O coração acelera. Um ponto muito importante é que nesse momento nós não temos mais uma intuição, uma capacidade de sermos inspirados, porque estamos completamente fechados e animalizados nesse momento. E até que limites o ódio pode nos levar? Bom, a gente sabe que muitas vezes crimes são cometidos, violências, assassinatos, são sempre consequências de situações de desentendimento, de ódio, de raiva ou de vingança, que acabam levando muitas vezes nossos comportamentos a níveis que nós jamais imaginaríamos sermos capazes de fazer. Quais os motivos que nos levariam a odiar alguém? Todos nós já passamos por isso. O que nos leva a esse ódio? Normalmente está relacionado com situações em que somos humilhados ou quando nos sentimos injustiçados. Às vezes coisas simples como ser maltratado ou quando somos traídos nos nossos afetos, nos nossos relacionamentos, aquelas pessoas que nós confiamos, como quando somos ofendidos. São situações, às vezes, até simples que nos despertam tais emoções, tal sentimento muito inferior dentro de nós. Próxima pergunta: quais os sentimentos decorrentes do ódio? Isso é muito importante, porque o ódio ele pode vir num primeiro momento, mas ele vem junto de outros sentimentos, como o rancor, a vontade de vingarmos, ou seja, a vingança, e a agressividade, que nós falaremos ainda nesse vídeo. Os outros falaremos em outros vídeos. Como podemos combater o ódio dentro de nós? Essa é uma pergunta muito importante. E a gente vai recorrer lá no Evangelho em que Jesus fala do perdão. O Cristo nos fala que devemos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí percebemos que o perdão é capaz de nos libertar do ódio e de todos os outros sentimentos que estão associados ao ódio. E isso é capaz de evitar atos infelizes, palavras infelizes e pensamentos que trazem grande sofrimento para a nossa vida. A última pergunta: o que fazer quando o ódio invade a nossa alma? O primeiro passo é não deixar de forma alguma
que ele sobreponha, que ele exponha a nossa vontade. A gente deve ficar calado, contar até 10 ou 100, talvez sair daquele ambiente, buscar refrescar a cabeça, fazer uma caminhada sozinho, procurar um outro lugar tranquilo para que a gente possa nos recolher, nos acalmar mentalmente. Podemos fazer uma prece, tentar serenar o nosso ânimo, a nossa exaltação. E depois, é claro, fazer uma reflexão do porquê que nós nos comportamos de tal forma, porquê que aquilo nos movimentou tanto interiormente e será que onde nós erramos? Será que isso também não é uma falha minha? Não é uma dificuldade de aceitar algumas situações, por exemplo, de humilhação, de injustiça, que é consequência, né, do nosso ego exacerbado, que não aceita esse tipo de coisa? Ou simplesmente deixa passar essas situações sem que sejamos ofendidos? Então é muito importante essas reflexões quando o ódio invade a nossa alma. É claro que naquele momento, o máximo que nós podemos fazer é evitar que isso tome uma dimensão, percamos o controle dos nossos próprios atos e palavras. Isso é o primeiro passo. Se nós deixarmos o automatismo, podemos agir de forma agressiva diante de um momento de ódio. Mas se nós conseguimos trazer essa questão para o nosso lado racional, trazer um momento de reflexão, isso vai nos ajudar a impedir que esse ódio tome uma proporção muito grande dentro de nós, nos dominando. Agora vamos falar um pouco sobre a agressividade. A agressividade, ela é uma consequência do ódio e ela vai se manifestar em 4 campos: nas nossas emoções, nossos pensamentos, nas palavras e nos atos. E é importante percebermos que essas manifestações elas acontecem nessa sequência. Então, no primeiro momento, existe dentro do campo, né, das emoções, como reflexo do ódio, o rancor, o desejo de vingança, a cólera. E ela vai acontecer logo após essas ofensas ou humilhações, como nós falamos na parte anterior sobre o ódio. Quando nós recebemos isso e vem aquela emoção muito rápido, ela está relacionada com é como se fosse uma reação instintiva, primitiva, que a gente também observa nos animais. E nós, enquanto aprendizes do Evangelho, que buscamos a transformação íntima, a reforma íntima, devemos tentar nos esforçar para trazer essas emoções para o consciente, para o racional. Eu fazendo essa reflexão, será que esses comportamentos, essa emoção, esse sentimento vai ajudar em alguma coisa? Será que eu vou me deixar levar por tal emoção? É muito difícil nesse primeiro momento, mas é claro que é possível. Se nós conseguirmos contar até 5, até 10, a gente consegue trazer essas emoções para um nível mais consciente e limitar o crescimento dessa emoção, domando essa emoção e as outras manifestações. O segundo campo, depois das emoções, é o dos pensamentos. Então, nós passamos por aquela emoção de ódio, de vontade de vingança, de cólera, e aí nos impregnamos nesses sentimentos, e aí começa a nossa mente, num diálogo, gerar vários pensamentos agressivos. Então nós pensamos rapidamente o que nós podemos fazer, o que nós podemos revidar, como revidar, o que falar, né? São esses diálogos internos que aí já está consciente que nós estamos nos preparando, nos armando para que possamos então transmitir ao outro esse veneno ou trazer em forma de ações esses pensamentos que nós estamos.
E essas vibrações negativas desse momento que nós emitimos e para o outro, né, que nos provocou ou que nos tratou mal, e isso acaba também nos contaminando. Nesse caso, devemos buscar domar tal sentimento e também mudar a sintonia mental e os nossos pensamentos. Então, nesse momento, o melhor que nós podemos fazer é uma oração, uma prece, tentar pensar em alguma coisa boa na nossa família, nos filhos, nos nossos pais, buscando mudar essa corrente de pensamentos negativas, de ódio, de vingança. Terceiro ponto é o das palavras. Então, depois que nós passamos pela emoção, aquela coisa explosiva, se nós não nos controlarmos, isso vai para os nossos pensamentos, começamos através de pensamentos, nos preparar para revidar, e isso pode acabar materializando nas palavras. Então, quando nós estamos imantados nesse ódio, podemos devolver essas agressões nas palavras. Desaforos, ofensas, discussões e gritos são maneiras que podemos, e infelizmente costumamos agredir o outro. E é muito interessante que a gente nunca viu nenhuma dessas situações de agressividade por palavras resolver nada. Muito pelo contrário, ela às vezes vai levar até o próximo campo, que é o campo dos atos. Então, nesse campo, o ideal seria segurar as palavras em nossa boca, conter as palavras, ter cuidado no falar, no que falar. E finalmente pode chegar a acontecer o campo, no campo dos atos. É quando nós temos a mais desagradável, a mais perigosa manifestação da agressividade. É muito comum nós vermos crimes, agressões que acabam sendo consequências de um momento ali de ódio, um momento de ira, de explosão, uma fechada no trânsito, uma palavra mal interpretada ou uma simples frase que as pessoas se ofendem e acaba chegando nesse campo dos atos a agressividade. E tem um ponto que é importante nós tomarmos consciência, que é com relação a esses estímulos que nós temos na televisão, nesses filmes de ação, nesse jornalismo sensacionalista que é muito comum, a quantidade de lutas que é transmitida na televisão e que traz uma certa audiência, Tudo isso acaba nos impregnando inconscientemente e pode influenciar, pode nos estimular a cometer tais atos de agressividade. Muito bem, hoje nós falamos sobre o ódio e a agressividade, que são muito importantes, todos nós já passamos por isso, mas o verdadeiro cristão, ele busca controlar, dominar tais emoções, tais sentimentos, jamais deixando palavras ou atos se materializarem como consequência desse ódio. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.